Oi pessoal, vamos a mais uma aulinha de hoje, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações químicas, tá? Que elas são caracterizadas em dois tipos: ligações químicas iônicas e covalentes, tá? O que faz com que uma ligação química seja feita? Para que eu faço isso? As ligações químicas, elas são essenciais para que os compostos inorgânicos ou orgânicos cheguem à estabilidade, tá bom? Então isso é importante ressaltar, porque quanto às ligações ele vai fazer. Então a gente vai lá para o início, explicando um pouquinho da história, onde fala que quando foi descoberto os elementos químicos da tabela periódica, chegou-se a um porém. Os gases nobres, todos eles eram estabilizados, e por isso, pela estabilidade desses gases, eles viram que os outros elementos químicos não tinham essa estabilidade. Então ele foi formulando a teoria de que tinha necessidade de que a última camada de valência dos compostos tinha que ter 8 elétrons na última camada, quando fosse lá fazer o processo de distribuição eletrônica, sendo ela feita pelo diagrama de Pauling ou pelas camadas eletrônicas, tá? Que foram níveis eletrônicos descobertos por Schrödinger. Lá a gente viu direitinho os níveis energéticos ou níveis de energia, tá? E assim, galera, as ligações químicas, elas são essenciais para que os compostos, além de formar moléculas, esses compostos químicos, eles formam também compostos, eles formam substâncias, eles formam tudo que procuramos no dia a dia, tá bom? Então assim, ó, temos também o livro de vocês, na primeira página, ele conta a historinha falando lá o que Lewis descobriu sobre a regra do octeto. O que é a regra do octeto? É o que eu falei para vocês. Os elementos necessitam ter 8 elétrons na última camada, tá bom? E aí eu venho a questão das ligações. As ligações são feitas intermolecularmente ou molecularmente, tá? Quando a gente fala de intermoleculares, a gente fala de ligações feitas entre moléculas maiores ou compostos maiores, ou as ligações realizadas com compostos menores, elementos químicos para a formação de moléculas. Temos aí a formação iônica dos compostos. O que é essa formação iônica? Quando o elemento químico ganha ou perde elétron, ele faz um processo ele sai da estabilidade e entra em um panorama de instabilidade, que chamamos de íons. Daí que se criam os íons. Os íons são energias que esses compostos encontram ou se transformam, e ele começa a ter um número maior, ou seja, saiu da estabilidade. Outro ponto a ressaltar: as ligações, elas são divididas em dois tipos: ligações iônicas, que elas são realizadas ao receber ou doar elétrons, tá? Que eles não vai doar prótons, ele só doa elétrons. Ou ligações covalentes, que é a parte de compartilhar elétrons. Tá? Isso é muito importante, pessoal, vocês diferenciar os dois tipos de ligações, porque os dois tipos eles vão levar a caminho diferente. Forma molécula? Forma, mas eles têm as suas diferenças em relação à eletricidade, pontos de apoio, em relação ao tipo de ligação. E outra coisa, Lewis também, além de determinar que a descoberta lá da necessidade da última camada de valência ter 8 elétrons para ele seguir a regra do octeto, ele também determinou uma forma eletrônica, que é uma forma que você tem de fazer os elétrons, é como se fossem desenhos, tá? Kekulé determinou a estrutural e ele determinou a fórmula eletrônica, que é os desenhos dos elétrons sendo compartilhados ou sendo doados. A regra para a doação, no caso dos íons, é o seguinte: se ele tem 1, 2, 3 elétrons na última camada, que a gente já estudou sobre a distribuição eletrônica por camada e subníveis, que é SPDF, e os níveis
KLMNOPQ, tá bom? Se por acaso ele ter 1, 2 ou 3, ele vai doar esses elétrons, ele vai ceder. Se ele tiver 4, 5, 6, 7, ele vai receber, para que ele venha a seguir o caminho da regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada, tá bom? Quando esse elemento ele perde esse 1, 2 ou 3, a camada que tem acima dele está estabilizada. Então, ele não vai sofrer com isso, viu? Aí você vai comparar o início, o elemento químico estável, com o elemento químico não estável. O que é o elemento químico estável? O elemento químico natural, retirado da natureza, tem diferença, não tem a última camada completa. Ele vai ter diferenciações e níveis de energias também vai ser baixíssimo. Quando ele entra no estado de íons, no qual você começa a mexer com a sua parte molecular, retirar ou inserir, ele sofre um pouco, ou seja, há uma energização desse elemento e ele vai se tornar diferente. Ele se torna íons, que pode ser classificado como cátions, que são íons que têm mais prótons do que nêutrons, são elementos que perderam elétrons, e aqueles que ganharam elétrons, que se chamam ânions, que têm mais elétrons do que prótons. São caracterizados como íons do tipo cátions ou ânions, tá? Pessoal, e outra coisa, também temos as ligações covalentes. Essas ligações, elas nem vão doar e nem vão receber, elas vão compartilhar. Então, a formação molecular desses compostos é muito resistente. Elas são ligadas por uma ponte em que um necessita do outro no processo de ligação. Então, assim, o hidrogênio, ele tem um elétron, ele vai compartilhar esse elétron com outro elemento que vai precisar. Ele não pode doar porque ele não tem outra camada e ele não pode perder. Então, o que fazemos? A gente pega o elétron de um hidrogênio, junta com outro elétron de outro hidrogênio e une os dois. Sendo que o primeiro hidrogênio tem 2 elétrons e o segundo hidrogênio tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio que está sendo compartilhado vai pertencer tanto a um, o elétron que está sendo compartilhado vai pertencer tanto a um quanto ao outro. Então, quando isso acontece, eles não podem se separar. Há uma formação molecular, que chamamos de gás de hidrogênio, e eles estão intimamente ligados. Então, é uma ligação bem mais forte devido a esse compartilhamento, tá bom? Então, é necessário vocês sempre estar de olho. E outra coisa, professor, o hidrogênio não tem que ter 8? Sim, todos os elementos têm que ter 8, só que os elementos que não têm capacidade de ter 8 elétrons, eles seguem a regra lá do 2 ou 8. No caso do hélio, que é um gás nobre, que já veio estabilizado de natureza, e ele tem 2 elétrons na sua última camada, ou única camada, né? Como a gente observou, tá bom? E assim também, pessoal, quando eu falei pra vocês em 1, 2 e 3, doa, e 4, 5, 6 recebe, caracterizamos como metais 1, 2 e 3 e não metais 4, 5, 6 e 7, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Outro detalhe, galera, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Está no livro de vocês, na página 6, que mostra um pouquinho sobre o que vai ser essas fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Elas são destinadas como se fossem desenhos, tá? Desenhos do ponto de ligação, mas eles são muito mais que isso. Além de desenhar como é o processo de ligação, ele destina a organização da fórmula ou da parte molecular desses compostos. Sabemos que as ligações, elas formam variações geométricas, e quando ela sofre essas variações geométricas, pessoal, ela precisa
ter um panorama de ligação. Então, eu posso ligar de qualquer forma? Eu não posso fazer essa ligação de qualquer forma. Eu preciso ter um ponto, eu preciso ter uma base para que faça essa ligação e ela saia de forma como eu destinaria ou como a regra deveria ser, viu? Então, é importante vocês observarem isso. E assim, os compostos iônicos, eles têm suas características próprias em relação à polaridade em água, em relação a nível energético. Alguns têm a capacidade de sempre estar no estado aquoso, que é o nível de energia que eles obtêm. Alguns compostos iônicos, eles têm uma composição química complicada de se trabalhar, outros não. Tem a questão de formação de cristais e não. Então, assim, é uma variação muito grande. Então, é importante vocês estarem lendo e pesquisando. O livro de vocês tem algumas informações sobre isso, ou todas, tá? E vocês precisam determinar essa diferença, tá bom? Então, quando há ligações iônicas, tem a formação iônica e tem os compostos de formação iônica. Ambos formam moléculas, sim, mas de forma diferenciada. E lembrando que quando você separa uma molécula, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, você vai ter ali, quando você separa os dois, você tem um cátion e um ânion. O que é um cátion? Ele sempre é um elemento químico que vem acompanhado de um sinal. Esse sinal pode ser negativo ou positivo. Se ele tiver prótons a mais que elétrons, vai ter um sinal positivo. Se ele tiver mais elétrons que prótons, ele vai ter um sinal negativo. É porque ele perdeu próton? Não, é porque ele perdeu elétrons ou ganhou elétrons. Ele nunca perde próton, nunca perde nêutron. A única coisa que vai ser mexida e retirada ou adicionada vai ser os elétrons, tá, pessoal? Então, fique atentos a essa parte. O outro tipo de ligação é a ligação covalente, que é, como eu falei para vocês, é uma ligação amiga, é uma ligação em que os compostos estão intimamente ligados. Um depende do outro, um depende da constituição do outro. E a ligação para ele é muito mais importante que a ligação realizada pela ligação iônica, porque ele recebe o elétron e pronto, ele pode ficar lá simplesmente com sua última camada disposta. Já que na covalente não, ele precisa permanecer ligado ao composto para que esse elétron seja compartilhado com precisão e com exatidão. Quando você for contar, dividir e montar a molécula, você vai ver que isso é necessário, tá? Temos 3 tipos de fórmulas, elas são descritas tanto lá na iônica quanto aqui na covalente. Temos a fórmula molecular, que é a fórmula em letras, que eu só vou dispor os elementos que eu utilizei e a quantidade de elementos. Eu tenho a fórmula de Lewis, que é eletrônica, que tem os desenhos das bolinhas. Quero que vocês observem aqui rapidinho no livro de vocês, tá? Depois eu vou mandar a foto para vocês estarem observando no livro de vocês na página 8, tá, pessoal? Tem o desenho da fórmula eletrônica, é como se fosse esses pontinhos desenhados que eles vão representar os elétrons, tá ok? Também, pessoal, temos a fórmula de Cooper, que também determinamos como de Kekulé, que é a determinação da fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? É a fórmula em que eu vou representar essa ligação apenas por um traço, ou 2, ou 3. Cada traço representa uma ligação. Então, se eu compartilhei apenas um elétron, um traço. Se eu compartilhei 2 elétrons, 2 traços. E aí vai chegando ao ponto que a gente sempre procura, tá? Temos também, pessoal, na ligação covalente, a polaridade das ligações, tá? Lembra que eu falei para vocês que uma ligação realizada entre um elemento e outro chamamos de ligação sigma, tá bom?
Esse tipo de ligação, ele está muito ligado à questão da eletronegatividade dos compostos. E a gente viu isso no capítulo anterior, que falava sobre periodicidade e a periodicidade dos componentes químicos, lembra? Pronto. Então, assim, quando se fala em apolar, quando a eletronegatividade, ela faz o quê? Ela se difere. Polar é quando tem uma eletronegatividade bem maior. Então, assim, quando se trata do processo de ligação, é necessário observar isso. É como se fosse um distanciamento ou uma aproximação dos compostos aí para que haja uma ligação covalente. Então, então quer dizer que nenhum elemento pode fazer ou que poucos podem fazer. A maioria dos elementos fazem ligação covalente, só que você precisa observar como é que está sendo feita essa ligação. E qual fórmula molecular está sendo formada? Ou qual é a geometria molecular de tais compostos? Aí agora, pessoal, a gente vai entrar aí no nosso capítulo 9, que vai falar mais ainda sobre as ligações químicas, que são as ligações químicas 2. Aqui a gente já começa nas ligações covalentes, sendo elas normais ou não normais, tá? As ligações químicas covalentes normais são aquelas que são geradas entre dois compostos em que eles vão compartilhar dois elétrons ou mais ali, formando uma geometria linear. Quando já se trata de uma ligação covalente anormal, é quando eu já estou trabalhando com vários elementos químicos ao mesmo tempo e compartilhando ao mesmo tempo. E aí começa a aumentar essa quantidade, essa formação. E isso, na parte química, não chamamos de anormal, mas sim de diferente. Tá? Então, quando vocês estiverem observando isso, você vai ver sempre a palavra ligação covalente normal, ligação covalente diferenciada, que é o nosso ponto aqui que estamos à procura, tá bom? E assim também, quando ele faz o processo de ligação covalente, que ele não está descrito no normal, ele vai passar por processo. Primeiro, ele passa por um processo envolvendo alguns elementos e depois ele finaliza com mais outros elementos. Alguns, pessoal, eles ficam com 2 a mais sem ser compartilhados, devido à força eletrônica que o componente tem de suprir, ou seja, de puxar esses elétrons que estão dispostos acima. Isso é o caso do nitrogênio. Quando ele vai fazer a ligação para se estabilizar, para seguir a regra do octeto, ele tem lá em cima dele a junção de 2 elétrons, sendo que eles não estão ligados a nenhum outro. E isso é característica de uma ligação covalente diferenciada que passa por 2 processos simultâneos acontecendo. E isso pode ajudar ou não o elemento. Está formando, claro, uma substância ou um composto final. Só que ele não vai fazer de forma direta, como H2, O2, não. Ele vai passando por processo até chegar no processo final. Sempre a gente utiliza para representar essas ligações a eletrônica, que a gente viu lá no capítulo 8, ou a estrutural também, que a gente viu no capítulo 8. Professora, uma pergunta. Pode acontecer uma ligação iônica e uma ligação covalente ao mesmo tempo? Pode sim, pessoal. Seguindo sempre a demanda. Ligação covalente primeiro e ligação iônica depois, tá? Isso em uma cadeia inorgânica maior. Então, se ocorre somente 2, 3 elementos, é raro, mas se ocorrer entre 4 ou 5 elementos, isso pode realmente acontecer, viu? É uma ligação que é feita para estabilidade. Pessoal, o único objetivo, não importa se é iônica, se é covalente, é só chegar a 8 elétrons na última camada. É sempre seguir a regra do octeto. É importante, pessoal, porque se não seguir a regra do octeto, ele não está dentro dos padrões designados e destinados do objetivo de tudo. Ou seja, das camadas, das subcamadas, do diagrama de Pauli. Isso é o objetivo de todos os tipos das ligações. É fazer com que os elementos sigam essa regra do octeto.
E assim, galera, ó, o livro de vocês, na página 15, ele está mostrando para vocês uma tabela falando sobre a eletronegatividade. Para que eu preciso disso? Lembra que eu falei lá das questões metais e não metais, a questão polar e apolar? Pronto. Para mim saber se vai ocorrer ou não a ligação, se pode ocorrer a ligação, eu posso estar fazendo esse cálculozinho aí antes. Como? Eu pego dois elementos que eu vou fazer uma ligação, tá? E eu pego a tabela da eletronegatividade, que essa tabela ela já vai ter o valor numérico, e faço a subtração, tá bom? Se der um número diferente de zero, significa que essa molécula ela vai ser polar, tá? Se der um número igual a zero, ela vai ser apolar. E aí você vai ver qual é o ponto do tipo de ligação. Se essa molécula vai ser maior ou menor. Isso interfere na geometria. Vocês vão observar que quando ela é polar ou apolar, um lado aumenta mais do que o outro, quando ela está nessa questão de definição de eletronegatividade, ou seja, o lado mais eletronegativo dos elementos químicos seguindo a tabela periódica, tá? E uma tabela que é designada de eletronegatividade, que ela é tida com os valores de todos os compostos. E mais, pessoal, Pauling determinou que se o número ele for menor que 1,7, tá bom? Se esse valor for menor que 1,7, só vou ressaltar esse ponto para vocês. Está na página 15, né? É importante que vocês ressaltem este ponto como importante. Se o participante, se o composto que você vai fazer a ligação covalente ou iônica, que você não sabe qual é a ligação que ele vai fazer, você siga esse padrão que Pauling descreveu, tá bom? Qual foi o padrão, professora? Ligação for maior do que 1,7, a ligação, segundo Pauling, é iônica, se ela for maior do que 1,7. Quando você pega a eletronegatividade de um elemento e subtrai com o outro. Se for maior que 1,7, a ligação é iônica. Se for menor, a ligação é covalente. Por isso que você tem o auxílio de uma tabela, você tem os cálculos que você pode estar realizando bem simples, tá bom? Então isso é importante para vocês verem, para vocês não perder tempo. Imagine você fazer uma ligação, montar uma ligação completa e você perder tempo dessa ligação, sabendo que ela não faria iônica e nem covalente. Então é necessário você saber disso. É necessário você ter esse conhecimento para que você não erre.